ficar à vontade, João. Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos aí ao nosso segundo encontro coletivo. Eu me chamo Josandra Rocha, sou analista de projetos da Fundação André e Lúcia Maggi. Feliz em vocês estarem aqui conosco. É com entusiasmo que a gente abre mais um encontro e tê-los aqui, né, faz parte de todo um processo do programa Fortalecer para Desenvolver e das ações também da Fundação André e Lúcia Maggi. Aqui conosco a gente tem a Carla, que é da equipe da Humana, a gente tem a Heloísa também, que é da equipe Humana, que é o apoio nosso aí enquanto consultoria, e a Alice também, enquanto equipe da Forma, a gente tem a Miriam Viana, que é analista de projetos lá em Itacoatiara, e a Jéssica, também, Jéssica Lima, que é de Rondonópolis, eu estou aqui de Cuiabá, e queremos dar aí as boas-vindas para vocês. O nosso encontro, inicialmente a gente vai fazer uma apresentação da FAUME, falar um pouco da nossa atuação, e depois a gente vai passar a fala aí para a Elo e para a Carla, que são as especialistas, né, na temática, e aí ao longo do processo a gente vai estar aqui também contribuindo, ouvindo vocês podem mandar ali no chat dúvidas, elogios, recados, a gente também vai estar acompanhando por ali. Então, dando início, a Fundação André e Lúcia Maggi é uma instituição social sem finalidade econômica, responsável pela gestão das ações de investimento social privado da Maggi no município onde a empresa atua. A FAUME acredita que o desenvolvimento das comunidades acontece por meio de desenvolvimento de pessoas e acredita que essa riqueza, essas oportunidades, elas estão ali, né, nos municípios, elas estão ali nas pessoas, nas organizações e nas instituições. Então, a gente tem aí 3 premissas para nossa atuação, que é escutar e dialogar com a comunidade, identificar e unir-se a parceiros e fortalecer as redes locais. Essas são as premissas para a nossa atuação. E aí a gente tem como missão contribuir para o desenvolvimento local e humano, e a nossa visão é transformar pessoas e comunidades para o desenvolvimento sustentável. Então, a proposta da gente trazer aí e proporcionar esses encontros coletivos é a gente compartilhar, valorizar os saberes também de vocês e entender e conhecer o território onde vocês atuam. Então, a proposta é a gente falar sobre essa temática e aí, ao longo do encontro, né, a gente ir trocando também, né, de acordo com a possibilidade também aí ao decorrer. Então, é um encontro curto, mas objetivo. Então, a proposta a gente tem aí, né, 1 hora de duração, para vocês ficarem atentos também, né, e olharem para a agenda de vocês. Então, a gente inicia agora às 14h35, e aí a gente vai até às 16h10, para quem é daqui de Mato Grosso, né, e aí para quem é de fora, às 15 e depois às 17. Eu vou passar agora a fala para Heloísa, que vai estar conosco, e a Jéssica, a Miriam também vai estar aqui nos apoiando, e a Alice. E aí, sejam bem-vindos e bem-vindas, e vamos lá. Elo, com você a fala. Oi, pessoal. Boa tarde. Jéssica, se você quiser botar minha apresentação, eu agradeço. Bom, eu me chamo Heloísa Kavinsky, mas todo mundo me chama de Elo. Eu trabalho na Humana, a gente está agora nessa parceria com a FAUME, sou socióloga. Pode passar, Jé, por favor. Vou falar um pouquinho rapidinho aqui da nossa programação. Então, agora, às 15h45, né, 14h45 para vocês, eu vou fazer uma fala sobre controle social como estratégia de desenvolvimento territorial. Depois vem a Carla falando sobre um olhar arquetípico dos organismos e iniciativas sociais. E no final, acho que volta para a Jo para fazer o convite a vocês do ciclo formativo de conselhos municipais, que a gente vai iniciar, são 4 encontros, mas no final a gente detalha mais para vocês, tá? Pode passar, Jé, por favor. O título da minha fala agora é Controle Social como Estratégia para o Desenvolvimento Territorial. Pode ir, Jé. Aqui sou eu. Eu sou socióloga, como eu falei, né? Tenho mestrado em sustentabilidade e desenvolvimento local, trabalho há uns
quase 30 anos em projetos de desenvolvimento territorial. Hoje eu trabalho bastante também com avaliação de impacto socioambiental e sou colaboradora da Humana. Pode ir, Jé. Bom, para falar um pouquinho sobre cidades justas, democráticas e sustentáveis, a gente pode começar refletindo, né? Eu estava vendo vocês chegando, identificando que todos nós, né? Assim, temos aqui pessoas de várias cidades. Quando falou de Rondonópolis, a Jéssica botou o coraçãozinho, né? Eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte, então uma cidade bem diferente, né, do Mato Grosso, das cidades do Amazonas, e cada cidade tem suas características. Então, as cidades são influenciadas, né, pelo clima, pela localização, pelo tipo de economia que existe na cidade, influencia bastante também. Cada cidade tem seu jeitinho, né? Umas maiores, outras menores, umas mais distantes, outras com acesso difícil, outras muito populosas, outras pouco populosas, cidades com rio, sem rio. Mas, na verdade, todas elas têm uma característica comum, talvez três características, né? São espaços de relação, onde a gente se relaciona no trabalho, na família, no lazer, e são espaços onde existem desafios, né, únicos de cada cidade e oportunidades também, né? Mas eu acho que todos nós, né, concordamos no fato que a gente quer viver em cidades que sejam justas, democráticas, sustentáveis, né? Cidades onde a gente tenha acesso à educação, à saúde, a uma segurança alimentar, que a gente possa se alimentar de maneira adequada, que a gente possa morar bem, que a gente possa ter acesso à cultura, paz, né? Que em muitas cidades hoje a violência é um dos principais desafios, que a gente tenha liberdade de expressão, que a gente tenha acesso a trabalho, ambientes saudáveis. Acho que isso é o que todo mundo almeja quando está na sua cidade, né? Ou para a sua cidade. E aí, a gente pensa que se a gente agregar tudo isso, a gente pode dizer que a gente quer habitar, morar, viver em cidades sustentáveis, né? Jéssica, se você quiser passar para mim. E aí, quando a gente fala de sustentabilidade, tem inúmeras formas de você enxergar o que é sustentabilidade, né? Então, aqui nessa minha fala de hoje, a gente vai olhar a sustentabilidade pela perspectiva dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, são 17 objetivos que foram consolidados na Conferência das Nações Unidas em 2012. Desculpa, gente. E são objetivos que norteiam hoje a prática de empresas, de governos, de comunidades, de territórios, de associações, enfim, né? E aí a gente vai ter ele como norte aqui na nossa conversa, né? Então, aqui os 17 objetivos, vocês devem conhecer, né? Eles falam sobre diversos temas, mas acho que o mais importante é que eles se integram, né? Então, um depende do outro, um coexiste com o outro. Não tem como eu ter uma cidade sustentável se eu tiver, por exemplo, só igualdade de gênero, né? Para eu alcançar a sustentabilidade, eu preciso, então, alcançar as metas, né? Ou ter como foco a existência desses 17 objetivos. Pode passar, Jé. E aí, gente, como é que eu faço então, né? Ah, todos nós queremos viver em cidades sustentáveis, mas de que forma eu posso alcançar, né? Uma cidade mais sustentável? E aí existem várias possibilidades. Hoje a gente vai falar aqui sobre uma estratégia ou uma forma de alcançar maior sustentabilidade nas cidades, que é o controle social. Vocês já devem ter ouvido falar, porque a maioria de vocês é de organização, de conselho, né? A gente fala muito, escuta muito de controle social. E aqui nessa imagem a gente pode ver que existem várias palavras, várias pontos que remetem ao controle social. Então, tem aqui gestão, conselhos, formação, orçamento, comunidade, capacitação. E aí, se eu for olhar mais no centro da figura, eu posso entender, então, que o controle social, ele é uma forma da sociedade participar do que é público.
então, do que é público de maneira geral, né? De políticas públicas, do poder público, de decisões públicas. Pode passar, Jé. E aí, eu trouxe aqui 3 conceitos, ou 3 formas de entender o controle social para a gente começar a nossa conversa. A primeira forma, que eu acho que é a mais comum quando a gente pensa em controle social, né, a que ficou mais divulgada, tem até essa figurinha das pessoas com a lupa na mão, com uma cara feia ali, né? Então, seria eu enxergar o controle social como uma forma de fiscalizar e controlar, por parte da sociedade, as ações do Estado. Então, do governo federal, do Estado, das prefeituras, né? Esse é uma visão de controle social como uma fiscalização. É uma visão correta, né? Isso é controle social também. Mas se eu for para a figurinha do lado, aí eu já vejo um outro cenário, né? Pessoas conectadas, dialogando. E aí é uma ampliação do conceito de controle social. Eu começo a entender o controle social como a participação do cidadão na gestão pública. Então, um mecanismo de fortalecimento da cidadania que contribui para aproximar governo e sociedade, né? Pode passar, Jé. Boa tarde para quem está chegando, pessoal. Tudo bem? A gente está falando aqui de cidades sustentáveis e controle social. Eu sou Heloísa, tá? E, por fim, a gente traz um último conceito de controle social, que particularmente é o que me atrai mais, que é o controle social como a capacidade da sociedade de interferir na gestão pública, criando políticas públicas e levando em consideração os interesses da sociedade. Então, nesse último conceito, ele é mais ampliado, né? Então, eu tenho a participação, eu tenho a fiscalização, mas eu tenho uma construção de política pública de forma integrada e levando em consideração os interesses da sociedade. E aí parece um pouco antagônico, né? Parece um pouco assim, como assim, né? Política pública já não deve considerar o interesse da sociedade? Teoricamente, sim, né? Mas na prática, eu sei, vocês sabem que nem sempre funciona dessa maneira, né? Jé, se quiser passar, dá licença, a gente vai tomar uma água. Aqui tem uma fotografia de uma escola padrão do MEC e um centro de educação infantil padrão do MEC. Então, quando eu estou na Secretaria de Educação e recebo um recurso para a construção de uma escola, muitas vezes no meu contrato vem que essa escola ela tem que ser construída com os padrões do Ministério da Educação. E aí, se eu for olhar, os padrões do Ministério da Educação são esses aqui, né? Tá bom para mim? Eu olhando, eu sou, por exemplo, de Rondonópolis, Jéssica, né? Seria bacana uma escola assim para Rondonópolis? Pode ser boa, pode estar no padrão adequado, né? Mas se eu olhar uma escola dessas num município ou numa comunidade no interior do Amazonas, por exemplo, onde as pessoas só chegam de barco, não tem luz elétrica, né? Não tem sistema de água, não tem transporte para as crianças, faz um calor básico, assim, de uns 40 graus, né? Será que essa escola está adequada? Aí a gente vai para a próxima foto, Jéssica. Isso. Aí essa. Não, a outra. Não, já pode subir mais. Aí, obrigada. Essa aqui é uma escola, gente, que fica numa comunidade no arquipélago do Bailique, no Amapá, que é quase no final do Brasil já. E aí, essa comunidade, há uns 12 anos atrás, se organizou, é uma comunidade tradicional, e fez um protocolo comunitário, que é uma forma de legislar, né, sobre um território onde tem população tradicional, que permitiu a eles, quando receberam recurso, ou quando o governo do Amapá recebeu recurso para a construção da escola, permitiu que essa comunidade organizada falasse o tipo de escola que gostaria de ter na sua localidade. Então, aqui a gente vê a diferença, né? Ela é uma escola suspensa, porque aqui
alaga, então ela tem influência do mar, então a água sobe e desce todo dia, né? Não é como em alguns lugares do Pará e da Amazônia, que 6 meses de seca e 6 de chuva. Ela é uma escola toda de madeira, porque o calor, né, fica bem menor. Ela é uma escola construída de forma redonda, porque para interagir mais, as turmas são multidisciplinares, então a gente vê a diferença de uma política pública aqui, no caso, construída a partir dos interesses da sociedade, né? Jéssica, se quiser passar. E agora, gente, eu vou apresentar aqui para vocês 3 casos de controle social que geraram um desenvolvimento local em algumas cidades ou comunidades, para a gente poder entender como é que funciona isso na prática, né? Pode ir, já. O primeiro caso, ele é de uma cidade que chama Faro, no oeste do Pará, divisa com o Amazonas. Essa cidade só tem acesso por barco. Então, geralmente, você sai do porto de Santarém, no Pará, e navega em torno de 25 horas para chegar na cidade. Ela é uma cidade que tem 11 mil habitantes, então ela recebe recursos do governo federal escassos, né, por conta do número de população. Ela é uma cidade que, na época que a gente começou a trabalhar, ela tinha uma demanda por construir um plano diretor e um plano de saneamento, porque apesar de ser uma cidade pequena, ela tinha necessidade de ter o plano diretor, porque ela tem um grande empreendimento instalado lá, que é uma mineração, então a lei obriga que se construa. E, ao mesmo tempo, no território dessa cidade, existe exploração de madeira dentro de uma reserva federal, o que garante essa cidade receber recursos de construção florestal. Então, uma cidade que quase não tinha recurso público, mas recebeu 1.200.000 de concessão florestal e teria que fazer um plano de desembolso para uso desses recursos. Essa cidade tem muitas comunidades ribeirinhas de difícil acesso e equipes das secretarias municipais pequenas, né, que não tinham assim muito como parar a saúde, a educação, vamos parar para a gente construir o plano diretor, para a gente usar o recurso da concessão florestal. Então, esse era o grande desafio da cidade: como fazer um plano diretor, um plano de saneamento e planejar o uso da concessão florestal. Pode passar, Jé. E aí, uma secretaria, no caso a Secretaria de Meio Ambiente, começou a puxar esse movimento de fazer o plano diretor e o plano de saneamento e também a utilização dos recursos da concessão florestal. Criou o Fundo Municipal de Meio Ambiente, esses recursos foram depositados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. A secretaria mobilizou outras secretarias, como Educação, Saúde, Finanças, para puxar esse movimento, né, de diálogo da sociedade, do que a sociedade queria para o seu futuro e aonde esse dinheiro, 1.200.000, que pode parecer pouco para uma cidade, mas lá não é, né? Onde isso seria utilizado. E aí ela chamou os conselhos, principalmente Conselho de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social, e juntos fizeram um planejamento de ações e abriram o diálogo para todas as comunidades do território. Então, fizeram reuniões na cidade, fizeram reuniões em todas as comunidades e construíram um plano integrado. Então, quando construíram o plano diretor, já fizeram parte do plano de saneamento e já fizeram o planejamento para o uso dos recursos da concessão florestal, aquele 1.200.000. Foi muito interessante porque em 4, 5 meses fizeram uma escuta de 2.500 pessoas para planejar, né, o futuro dessa cidade, então planejar 10 anos para frente. Olharam para os desafios da cidade de maneira complexa. Então, no lugar de eu receber esse recurso para o Fundo de Meio Ambiente e usar só com ações de meio ambiente, eu consegui pensar, mas o que, né? Qual é o problema mesmo e como é que esse problema pode ser solucionado de forma integrada?
E aí, eu acho que o próximo slide fala dos resultados, Gé. Pode passar. Isso. Quais foram os resultados disso, né? Então, um plano diretor feito numa linguagem muito acessível, porque de maneira geral, eu não sei se vocês têm acesso a plano diretor, eles têm uma linguagem jurídica que a gente leigo não entende nada, né? E eles definiram lá que eles fariam um plano diretor para que as pessoas pudessem ler. Então, é um plano diretor simplificado, ele foi exemplo depois para outras cidades do Pará. E parte das demandas do plano diretor já tinha um recurso, que foi esse 1.200.000, que além das, né, quando a comunidade colocou a demanda, parte dessa demanda já poderia ser suprida e já foi automaticamente suprida com os recursos da concessão florestal. A maioria do que esse dinheiro foi investido foi garantindo energia solar e tratamento de água para as comunidades ribeirinhas. Aí, quando você garante energia solar, né? Você garante um ponto de internet para a escola, você garante que a escola tenha um freezer para ficar com uma merenda, né? Principalmente carne. Você garante com tratamento de água que as viroses diminuam, né? Que as pessoas tenham mais acesso à higiene, principalmente agora na pandemia, né? Construção de 40 banheiros, que para a gente pode ser uma coisa estranha, né? Mas para quem mora numa comunidade ribeirinha que está acostumado com a casinha, não sei se vocês conhecem, a vida fica muito mais, né? Fácil e saudável. Projetos de agricultura familiar, porque nessa conversa, nesse diálogo, a gente descobriu que os jovens eles queriam continuar o que os pais faziam, principalmente no plantio de mandioca, extração de castanha e de tucumã, que foi uma surpresa. Então, toda uma parte de formação e compra de equipamento para sistemas agroflorestais de jovens, muito bonito esse projeto. Aquisição de uma lancha para que o pessoal pudesse vir para a cidade, principalmente quando tinha algum problema de saúde, e para escoar a produção agrícola das comunidades. E troca de experiência entre as comunidades, que a partir do plano diretor e dessa movimentação, descobriram várias sinergias entre eles e conseguiram, por exemplo, então eu passo aqui, pego a minha macaxeira, levo para você aí que tem uma casa de farinha e depois fulano de tal pode fazer um biscoito e a gente leva para a feira. E aí esse processo mudou bastante a condição de vida da população e da cidade, e a gente entendeu na época que ele fazia referência ao objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis, né? Mas claro que se a gente for ver, tem outros objetivos de desenvolvimento sustentável que cabem aqui nesse caso, né? Pode passar, Gé. Gente, se eu estiver falando rápido, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá? Fica à vontade aí no chat. Quanto à comunicação, internet, foi implantado algum programa ou projeto? Sim, foi sim. Quando eles resolveram que queriam colocar energia solar, né? A gente buscou uma startup que estava começando a atuar ali na região, que também foi bacana, porque ela estava bem focada mesmo em internet para as comunidades rurais. E aí eles colocaram a energia solar acoplada no ponto de internet. Foi uma trabalheira, gente. Teve que ir e voltar várias vezes. No começo não deu certo, aí foi feito, né, uma modificação ali, uma inovação. E principalmente as pessoas do território foram capacitadas para consertar as placas de energia solar e também para manutenção da internet, para não ter que ficar indo técnico lá, porque o técnico levava 3 dias para chegar, né? Era inviável. Então, hoje funciona muito bem. E aí o governo do estado do Pará, né, oferece videoaulas e outras coisas também para serem usadas na escola por ponto de internet. A maioria da internet ficou nas escolas e algumas, onde não tinha escola, ficaram na associação comunitária. Mais alguma pergunta, gente? Não.
Outro projeto que eu vou falar aqui rapidinho, que daqui a pouco acaba o meu horário, foi um de melhoria da qualidade da saúde dos serviços públicos em Terra Santa. Terra Santa também é um município na mesma região ali, só que diferente de Faro, ele é um município um pouquinho maior, tem 25 mil habitantes, mas ele tem muito recurso, recurso de royalties de mineração, uma gestão pública municipal muito boa, com equipes técnicas muito preparadas, mas baixa participação social. Era engraçado porque a gente ficava, eu sempre perguntava para as pessoas, por que que vocês não participam, né? É porque vocês já têm tanta acesso a tanta coisa boa, né, que vocês não veem a necessidade de participar dos movimentos, das conferências, né? Esse era o nosso desafio, era ouvir, né, as pessoas. E a saúde, a Secretaria de Saúde, ela tinha uma demanda que era entender o que que a população queria de melhoria da qualidade do serviço de saúde. E ela também queria dar maior transparência para os serviços de saúde, porque existia uma fala na comunidade de que a saúde atendia mais quem era amigo do prefeito, que quem não era amigo não tinha acesso a médico, e a saúde queria entender se realmente era isso, como é que poderia melhorar, né? E aí, a Secretaria de Saúde, por meio do Conselho de Saúde, começou um movimento chamado mesmo Melhoria da Qualidade dos Serviços Públicos de Saúde. O Conselho de Saúde primeiro se reuniu com a secretaria e fez uma avaliação da gestão da saúde. Essa avaliação, ela já é uma avaliação que você faz padrão, né? Depois viu ali onde tinha os gargalos de gestão, chamou os usuários de saúde para escutá-los. Olha, né? O que está ruim, o que vocês gostariam que melhorasse. Fez uma pesquisa de satisfação em todos os postos de saúde, com entrevista das pessoas que estavam aguardando atendimento. E aí ouviu, né, das pessoas o que é que poderia ser melhorado. A melhoria que eles achavam que deveria ser feita era na recepção das unidades básicas de saúde e de ter mais informação, quando é que tinha médico, né, onde que tinha tal serviço. A partir disso, eles remodelaram. Foi interessante porque, como eles já tinham um serviço de saúde bom, eles já tinham bons médicos, né? As pessoas pediam coisas que eram fáceis de ser implementadas, né? Aí eles fortaleceram a ouvidoria, construíram um personagem para a ouvidoria, fizeram um concurso nas escolas para dar nome para o personagem, para as pessoas entenderem que quando elas tinham alguma demanda, alguma crítica, sugestão, elas poderiam usar a ouvidoria, né? Que a ouvidoria era séria e que respondia depois as pessoas. E fizeram uma coisa que é um instrumento de gestão pública muito interessante, que ele chama Carta de Serviço de Saúde. Então, é um livro, né, que foi publicado na internet também pela secretaria, fica lá disponível, onde diz todos os serviços de saúde que a secretaria oferece, os horários, quem tem direito, o documento que tem que levar, como é que faz para acessar. A partir do momento que você tem isso, você dá transparência, as pessoas saberem quais são seus direitos, né? E poderem aí cobrar, fiscalizar, sugerir melhorias, né? Eu acho que é isso, gente. Aí o próximo. Tem alguma pergunta? É bem bacana, né? Porque a gente às vezes pensa, né? Ah, serviços públicos a gente não tem como, né? Comunidade, a gente não pode acessar, a gente não pode opinar, a gente não tem como interferir. Mas quando existe uma abertura, principalmente do poder público, né? Via conselho, porque o conselho representa aí todas, todos os atores, né? Usuários, profissionais da saúde, lideranças comunitárias, funciona muito bem, né? O último exemplo aqui é um processo que a gente trabalhou em Barcarena, uma cidade do Pará. Se vocês olharem aqui, é uma cidade que tem porto de soja, uma cidade bastante grande, com muitos desafios, muito dinheiro, assim, por conta de ser porto, de ter muitas indústrias, pertinho de Belém, com
uma vulnerabilidade de crianças e adolescentes, principalmente na questão de exploração sexual infantil e abuso, né? Muito grande, é uma cidade que ela está no mapa mundial como tráfico de pessoas, então tem essa característica bem triste, né? As pessoas desaparecem nos navios que passam por ali, mas equipes técnicas das prefeituras e organizações sociais muito preparadas, muito atuantes, e eles tinham o desafio da rede de proteção à infância e adolescência, que as organizações não conseguiam dialogar. Então, elas tinham muita dificuldade na hora que chegava um caso, de encaminhar esse caso, acompanhar esse caso, ver o resultado desse caso, né? Ser efetivamente resolvido. Porque vocês que são dessa área, principalmente quem trabalha com criança e adolescente, sabe que quando a criança passa por uma situação de abuso e violência, né? Além dela ficar tendo que contar histórias revitimizada várias vezes, né? O que pior pode acontecer é ela voltar para perto do abusador sem o caso ter sido resolvido, né? Porque aí o abuso vai se intensificar ainda mais, né? E aí o que foi feito de solução, né? Aí essa cidade também tinha políticas públicas um pouco desalinhadas da real necessidade do contexto da cidade, né? A gente trabalhou com diagnóstico da rede de proteção, então quem eram os atores. Era interessante porque quando falava de rede de proteção, né, de garantir os direitos da criança e do adolescente, as pessoas só pensavam nos atores públicos, né? Então, CRAS, Secretaria de Assistência, Conselho Tutelar. Aí a gente foi conversando e foi vendo que o sistema de garantia é muito mais que isso, né? Então, todas as organizações que fazem parte ali, que recebem recursos, que cuidam das crianças, né? A delegacia, a vara da infância, né? Aí foram feitas inúmeras reuniões de diálogo para mapear, né? Então, foi mapeado os papéis, atribuições de cada um desses órgãos e o fluxo da rede de proteção, por onde a criança entrava, o adolescente, para onde que ela tinha que ir, quais que eram os gargalos. Tinha uma coisa bastante interessante que a delegacia não conseguia atender, porque ela era toda sucateada, e depois, no momento que a rede estava mais fortalecida, a rede toda foi em busca de estrutura para essa delegacia, em vez, né, da delegacia ficar sozinha ali. Aí teve esse fortalecimento da rede, um diagnóstico da situação da infância e da adolescência, onde levantaram os principais desafios e os principais lugares, né, mais vulneráveis. E a partir disso, o que foi mais bacana, toda a política pública voltada à infância e adolescência, seja na área de saúde, de assistência social ou de educação, começou a ser norteada por esse diagnóstico da rede. Então, onde ia colocar centro de educação infantil, onde precisava mais professor, onde ia abrir outro conselho tutelar, onde ia colocar outro CRAS, onde ia investir mais dinheiro, tudo com base nesse diagnóstico. Bem bacana também. É isso, pessoal. Então, acho que assim, são exemplos, né, de movimentos de controle social que acabam tornando as cidades mais justas, né, democráticas, principalmente, e sustentáveis, tá? Obrigada, acho que já extrapolei todo o meu horário. Carla, perdão. Oi, Elô, imagina, não passou não. Não, E aí eu vi que tem até uma pergunta do Fernando Lima, de repente você já responde, já que por enquanto foi só essa que chegou, quero que é falar. se foi constituído algum conselho que fiscaliza. Eu imagino que é referente a esse último caso. Qual Ou você quer falar? Referente a qual? Como é o nome? Fernando Lima. Fernando. Oi, Fernando. Aqui. Tô sem áudio.
Pode só nos 3 pontinhos, Fernando, aí só liberar o microfone, só clicar em cima dele. Isso, Pronto. perfeito. Muito bem. Pronto, a minha pergunta é em relação a esse último exemplo que a Heloísa falou, né, que geralmente o município tem um conselho já constituído, ou se foi constituído um conselho que fiscalizasse toda esse trabalho social, né, como um conselho de políticas públicas, por exemplo. Né? Sim, gente. Então, essa prefeitura, ela era muito organizada, então ela tinha um setor onde foi possível constituir uma base para esse grupo, para essa rede de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Mas a gente já tinha um Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente muito atuante e 2 conselhos tutelares. E aí, dentro desse espaço da prefeitura, que era na parte de... Eles tinham um nome... Eu acho que era Secretaria de Desenvolvimento Sustentável mesmo. Eles abraçaram esse projeto maior, essa rede. E aí, toda a parte de estatística, de controlar a política pública com base em dados, né, era feita dentro dessa Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Mas o grupo era muito atuante, então eles tinham reuniões mensais, que aí reunia todo mundo da rede de proteção, todos os conselhos, mais educação, mais saúde, mais delegacia, mais Ministério Público. É um exemplo, assim, bem sucedido e bem diferente, né, da rede atuando como rede mesmo. Não sei se respondi, Fernando. Legal, legal. Então, agora Tinha a CRAS também, tinha tudo lá. Só que era tudo desarticulado, sabe? Aí depois ele começou a trabalhar em rede mesmo. Ai, Jéssica, deixa aqui eu mesmo compartilho, por favor. Acho que eu prefiro. Perfeito, tranquilo. Obrigada, obrigada. É que são muitas transições, acho que fica mais fácil. Beleza. Bom, Elo, obrigada por esse seu panorama inicial e com esses casos, acho que ilustram muito bem, né? Tipo, como quando um grupo de pessoas e organizações atuam junto, os desafios mais difíceis conseguem ser, vamos dizer assim, superados, né? Ou a caminho de superar, né? Eu acho que superar também a gente tem muito chão para andar, né? Para a gente superar nossos desafios. E eu acho que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão aí, né? Os 17 ODS estão aí para mostrar como, não só no Brasil, né? Eles são válidos no mundo todo, como eles são necessários e são desafiadores, e que precisamos, né, de instituições fortes, sejam instituições privadas, organizações da sociedade civil, mas também do setor público, inteiras e fortalecidas para poder atuar, né, nesses desafios. Então, eu vou pedir permissão para vocês, porque assim, a Elo, ela mergulhou, né, no mundo real e prático, e eu vou falar um pouco, então, assim, de como é que cada uma e cada um que está aqui pode olhar para a própria organização que integra e fazer uma análise, né? Se essa organização ela está fortalecida e se ela o que ela precisaria ainda melhorar para poder atuar frente a esses desafios, né? Porque no fim a gente vê que não basta ter força de vontade, sonhos ou desejos para ir lá e realizar. Quantas ações, às vezes até com recursos, não são frustradas ou os resultados são muito pouco, né? Muito aquém do que realmente a gente anda precisando trabalhar. Então, antes de eu até começar, eu pediria que assim, vocês não vão precisar colocar no chat, não vão precisar me contar, mas eu queria que individualmente cada uma e cada um refletisse na organização que atua, que hoje você integra, para você identificar algum aspecto ou questão que precisa ser melhorada para que ela consiga entregar melhor o que faz. Então, assim, o que ela internamente
Hoje, se você dissesse, faça assim, nossa, a gente precisa olhar para isso. Eu acho que isso está sendo um gargalo para o nosso desempenho, né, na sociedade. Qual que seria? Então, vou dar aí 30 segundos para vocês tomarem nota para si, mesmo que mentalmente. E aí eu espero que vocês já tenham conseguido identificar. Então, eu sou a Carla Stoikov, eu atuo muito próxima desses temas emergentes, né, que a nossa sociedade precisa olhar. Então, quando a gente fala dos 17 ODS, eles são, né, esses temas que são urgentes, né, e trabalho muito com ecologia social e antroposofia. Então, é esse olhar da antroposofia que eu vou trazer aqui para vocês, que é um olhar arquetípico das organizações, né, dos organismos sociais. E essa palavra, né, arquetípica, né, pode parecer um palavrão, né, que palavra é essa? Eu lembro a primeira vez que eu me deparei com essa palavra, que eu falei, nossa, acho que eu nunca tinha ouvido falar nisso, e engraçado que depois ela começou a aparecer muito. Espero que aconteça o mesmo com vocês. Então, arquétipos podem ser definidos como imagens primordiais, que estão aí desde a infância da nossa humanidade, e que formam o nosso inconsciente coletivo. Então, fazem parte quase de uma sabedoria que a gente não sabe que sabe, mas quando nos é apresentada, a gente fala, lógico, né? E não conseguimos dar nome, isso não é o importante. Então, para fazer um exercício com vocês, eu vou pedir que cada uma e cada um aqui visualize uma árvore. Pode ser a árvore que tem na frente da sua casa, do prédio, ou no trajeto que você faz no cotidiano, ou perto de um local onde você gosta de ir. Olha essa árvore, visualiza que elementos ela tem. E aí eu posso apostar que, independente da árvore que cada pessoa aqui visualizou, ela tem características comuns. Todas essas árvores, elas têm, mesmo que não visíveis, raízes que adentram no solo e vão buscar nutrientes, né? Esses nutrientes, independente do tamanho que é esse tronco, né? Porque algumas são muito altas e outras às vezes são catatal, né? São pequenas árvores, às vezes arbustos, né? Mas elas têm um tronco, por onde esses nutrientes sobem e descem para chegar até as folhas, e que chegando vão ter árvores que têm frutos, tem árvores que têm flores, mas todas elas têm um meio de se polinizarem naturalmente, seja por meio do vento, de abelhas, passarinhos. Ela tem meios de ter sementes, e que com isso elas vão continuar crescendo e vão começar pelo mesmo processo, né? Brotar, criar uma raiz, fortalecer naquele solo para depois poder crescer e desenvolver e dar frutos, né? Então, acho que esse é um bom exemplo de quando eu estou falando de arquétipo, que todo mundo viu uma árvore, provavelmente uma árvore diferente, com cores e jeitos e tamanhos, mais frondosa, menos frondosa, mas todas elas têm elementos similares, né? Então, quando eu falo que que eu vou trazer aqui arquétipos dos organismos sociais, eu vou estar falando de quais são esses elementos que são similares em qualquer tipo de organismo social. E aí, para também alinhar do que eu estou chamando de organismo social, eu estou falando que são qualquer tipo de organização, seja uma empresa, uma padaria, uma grande empresa, uma indústria, uma fábrica, seja uma prefeitura, um órgão fiscalizador, uma ONG internacional ou uma organização da sociedade civil que atua localmente. Todos esses são organismos sociais, né? E eles têm uma característica, tem um porquê a gente se agrupa
em organismos, né? Nesses tipos de organizações? Porque eles mobilizam coletivamente forças individuais para realizar coisas que não poderíamos fazer sozinhas. Então, eu nunca poderia fazer sozinha o que hoje eu faço com os meus sócios na minha organização. E vocês aí, talvez também, assim, vocês não tenham, por mais que vocês tenham desejos, sonhos e até as habilidades e competências, vocês junto com as pessoas com quem vocês trabalham, vocês conseguem realizar muito mais do que vocês individualmente. Então, esse é um dos grandes motivos também que nós nos organizamos coletivamente, né, na sociedade, nas mais variadas formas de organização, né, seja empresa, seja consultoria, seja ONG, seja setor público. Então, passando por esses dois, isso acho que explica, né, o que é o título, né, desse momento aqui que eu vou trazer para vocês. Aí também um breve resgate de quando a gente olha a gestão, né, a gestão dessas iniciativas. A gente vê que ao longo dos séculos a gente migrou de uma organização em sociedade, onde a gente tinha uma liderança imposta. Então, assim, se a gente for remonta bastante para trás, assim, né? Relembra aquela aula de história. Então, na época de faraós, de império, né? Onde a gente não tinha muita escolha sobre nossas vidas e rumos da cidadania. Então, imagina se a gente poderia um grupo, como foi a idealização, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um grupo pensar coletivamente de quais seriam os 17 objetivos para o planeta inteiro. Isso seria impensável antigamente, né? Porque, na realidade, quem pensava era ou o faraó, ou o rei, ou a rainha que tomava a decisão, e quem estava abaixo, né, seguia. E a gente migra para um modelo de gestão científica, mais no final do século XIX, que foi o processo de industrialização, então, que é proposto pelos engenheiros, né, Frederick Taylor e Henry Fayol. Só que essa gestão científica, ela tem um foco, né, ela nasceu, né, com a época da industrialização, então ela tem um foco nessa produtividade e crescimento contínuo. Então a gente sai daquele fazer mais artesanal, né, onde tudo era mais manual, e começa a ter esses processos e ritmos e fluxos, né, que é bem caracterizado quando a gente pensa numa indústria, né, numa fábrica, né? Só que esse modelo também, ao longo do século XX, agora XXI, tem se percebido como esse modelo esquece das pessoas. Começou a focar tanto nos processos, nas entregas, no crescimento contínuo, no maquinário, e esqueceu que, no fim, as organizações são feitas por pessoas e as relações, né? E que muitas vezes, ao não trabalhar nesse nível da organização, a organização começa a se afastar da real identidade e propósito. Né? Então, acho que muito se fala, por exemplo, da burocracia do Estado, por exemplo, né? Então, assim, o quanto que a burocracia impede que, às vezes, coisas simples e coisas necessárias sejam trabalhadas com mais agilidade, ou até, de repente, alguma organização uma organização do terceiro setor que está ainda desestruturada e que, por mais que tenha ideais fortes, uma missão incrível, não consegue realizar na sua plenitude aquilo, né? Então, a gente um olhar para olhar, então, assim, que se a gente for olhar para a gestão de uma organização, que a gente tem alguns níveis que a gente deve ficar atenta a ela. Então, é um olhar também de substituir uma visão mais mecanicista, onde, de repente, está ali só controlando números e consultando planilhas e sistemas, para uma organização, para uma visão mais orgânica, entendendo que esses organismos sociais são vivos, tá? Então, quando eu falo, né, que esses organismos sociais são iniciativas vivas, e aí a gente, no dia a dia, o que a gente está olhando são prédios, são as nossas organizações, ou onde eu vou, ou a padaria onde eu vou comprar pão, ou a livraria onde eu vou entrar e buscar um livro. Então, assim, mas onde eu busco inspiração para ter essa visão
de que isso que às vezes eu só consigo ver a estrutura ou o projeto que ela está fazendo, que isso é vivo, né? E aqui o convite, é o primeiro convite que eu faço para vocês, de que o mais coerente é procurar essa visão junto a outros organismos vivos. Aí, espera um pouquinho que eu parei de compartilhar e eu perdi minha tela. Espera aí que eu vou compartilhar de novo. Cliquei em algum lugar aqui. Então, que a gente busque isso em outros organismos vivos. E se as iniciativas sociais são compostas e idealizadas por nós, seres humanos, nada mais natural do que a gente se inspirar de como é que é a nossa estruturação, né? Mas aí eu faço um novo convite, né? Mas que visão de ser humano devemos buscar? Porque também, se a gente for pensar, talvez ao longo da história, a gente tenha visões diferentes do que é, né? De qual é o papel, né, do ser humano, do que nós somos capazes ou não. Então, eu faço um outro convite também de a gente se conectar com algo mais vivo que existe, que são os meios naturais. Então, vai ser essa amarração que eu vou fazer com vocês, né? Da gente olhar desde o que é o mais elemental, que sempre existiu no nosso planeta, a que se espelha em nós e que nós levamos para essas iniciativas que idealizamos e fazemos parte e estamos inseridos nela. Então, o primeiro bloco de informações que eu vou sempre aqui trazer é esse olhar para os reinos da natureza. Então, aqui é quase um convite eterno para do tipo a gente relembrar dos nossos tempos de escola. Eu não lembro muito bem se era na segunda, na terceira série, que já nem fala mais assim, né? Esse era do meu tempo. Que a gente teve aula onde abordava quais eram os reinos da natureza. O primeiro reino é o reino mineral. E aí, qual é a característica desse reino, né? É um reino que tem peso. Então, assim, seja eu pegar uma rocha, um punhado de terra, né? Mesmo que seja um peso bem, bem sutil, mas tem balanças que podem pesar, né? Então, assim, ele tem um peso. Ele não se reproduz. Se eu colocar duas pedras juntos, não é igual eu colocar dois coelhos juntos, né? As duas pedras, elas não vão criar uma terceira pedra. Ele é inanimado, né? Ou seja, ele não se comunica, ele não se movimenta, né? Ele não se transforma por ele mesmo, né? Uma pedra tem o ditado, né? Que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, uma pedra ela pode se transformar por reações externas, assim como também, sei lá, a terra ela pode se movimentar pelo vento, né? Então, essas são as características do reino mineral. Mas o que isso tem a ver com a gente? Então, se a gente faz um paralelo, nós temos o nosso corpo físico, onde a gente tem uma estrutura, né? Um corpo, eu consigo pegar ele, tem uma cor, né? Tem uma densidade, um tamanho. Então, tem gente que é mais alta, tem gente que é mais baixa, tem gente que pesa 50 quilos, tem gente que pesa 100 quilos, né? E a gente obedece às leis, a lei da gravidade, que são as leis da natureza. Então, do mesmo jeito que, sei lá, uma pedra não flutua, né? Esse corpo físico, né, do reino mineral, o nosso corpo também ele está sujeito às leis da natureza. A gente precisou inventar coisas para a gente poder fazer coisas que essas leis, por exemplo, a lei da gravidade, não deixa a gente fazer. E aí, quando eu vou para as nossas iniciativas e organismos sociais, a pergunta é quase assim, tá aí, o que isso tem a ver com essa iniciativa? É o nível de recursos. Então, eu estou falando aqui, quando a gente olha para as iniciativas de qual a gente faz parte, a gente está falando que os níveis de recursos são algo tangível, é algo concreto no sentido não do material concreto, né, mas é algo que ou é palpável ou é contabilizável, e muitas vezes ele ocupa espaço, né, ele tem esse volume de ocupar espaço. Então, a gente está falando do quê? De uma infraestrutura, seja de uma localização, de um mobiliário, de equipamentos, de sistemas, né? Tudo isso são recursos que uma organização tem. Os recursos financeiros,
Então, seja o dinheiro, fundos próprios ou externos, como é que é a composição, né, dos recursos financeiros que essa organização tem para sobreviver e dos recursos humanos. Que aí a gente está falando em quantidade de pessoas, parece simples, né? Então, vamos supor, uma organização tem 10 pessoas, então, nossa, já sei como é que são meus recursos humanos. Mas também dos conhecimentos e habilidades dessas pessoas. Porque se hoje você tem 10 pessoas e no ano que vem você continua com 10 pessoas, mas elas são outras, pode ser que algumas habilidades que a equipe anterior tinha, atualmente não tem mais, né? Então, quando a Heloísa traz no relato dos casos e também nessa visão, né, de como é esse atuar, né, numa sociedade que precisa enfrentar esses desafios, por exemplo, os trazidos, né, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente está falando o quê? De pessoas que talvez tenham habilidades mais de comunicação, de diálogo, de construir e sustentar uma parceria, né? De conseguir viver os acordos que são feitos. Então, assim, são conhecimentos e habilidades que, às vezes, assim, uma organização tem alguém que tem muita habilidade nisso, de construir parceria, de captar recursos, e, de repente, se essa pessoa sai, ou esse grupo de pessoas muda, essa organização que, de repente, antes estava bem, de repente se vê, de uma hora para outra, com deficiência desses recursos, né? Então, acho que ter um olhar que também, assim, os recursos humanos, junto com os recursos financeiros e a infraestrutura, né? Assim como no reino mineral, eles dão solo para plantar o que a gente quer e construímos nossas cidades em cima dele, e o nosso corpo dá essa sustentação para a nossa vida, esses recursos são a base para a ação no mundo de cada iniciativa. Então, eu não estou entrando ainda aqui no mérito do que essa iniciativa quer realizar no mundo. Eu acredito que cada pessoa que está aqui, que faz parte de uma organização, tem lá um propósito, uma missão, uma visão, às vezes, mesmo que não escrita, mas que são bem únicos, né? Mas, quando a gente olha, a gente vê que todas essas organizações e iniciativas precisam ter esses recursos básicos para realizar o que precisa. Senão, ela não se sustenta, né? Então, acho que esse é o primeiro olhar, né? O nível de recursos. Como é que vocês estão? E aí, aquele convite que eu fiz no começo, né? Para que você identificasse algum aspecto ou questão que precisa ser melhorada, cuidada atualmente na organização que você faz parte, talvez algumas pessoas já pensaram aqui no nível de recursos. Talvez algumas pessoas já tenham pensado, falando assim, a gente está com uma equipe muito abaixo da demanda que a gente quer realizar. A gente não está dando conta. Ou a gente está com poucos recursos, a gente tem um projeto que é incrível, dá ótimos resultados, mas a gente não tem recurso para continuar rodando ele, né? Ou a gente está sem uma infraestrutura básica e também não temos recursos que consigam financiar essa infraestrutura. Né? Às vezes uma infraestrutura até um pouco mais elaborada, de troca de equipamentos e de aquisição de sistemas, às vezes do básico também, né? De como é que é estruturar legalmente essa organização, né? Então, tudo isso é o que dá vamos dizer assim, o solo para essa iniciativa ficar de pé, né? Então, quem já tem questão que identificou nesse nível, aí aqui eu já faço o primeiro convite, né? No final aqui do nosso encontro, a gente vai não só apresentar a trilha da formação, né, do ciclo de encontros para conselhos, como também a Alice vai colocar no chat, né, também já o link para quem quiser se inscrever, e os encontros estão organizados por esses níveis. Então, em cada encontro, vocês vão ser convidados a mergulhar no que esse nível, como é que a sua organização está, e como é que você pode lidar com isso de equalizar e deixar ela minimamente boa o suficiente para poder dar o próximo passo. Porque, lógico, se uma organização está tudo certo com o nível de recursos, não quer dizer que ela está, por exemplo, conseguindo contribuir com o desenvolvimento territorial de um município. Ela só está dizendo que os níveis de recursos estão ok. Então, eu vou dar mais um passo.
né? Porque a gente vai subindo cada nível. O outro reino, né? Voltando lá para a escola, o outro reino que existe na natureza é o reino vegetal. Ele, diferente do reino mineral, ele é um reino que nasce, ele vence a gravidade e cresce, né? Lembra a árvore que eu falei, né? Para vocês pensarem. Ele se alimenta, ele precisa de alimento, ele se reproduz e ele morre, né? Então ele tem um ciclo de vida. Não que o mineral ele não tenha, ele tem uma transformação muito mais longa, de eras, né? Quando a gente vê como é que o petróleo vira petróleo, do tipo, são muitas e muitas eras para a gente transformar e ter hoje petróleo. O ciclo do vegetal é um ciclo que a gente percebe, né? E isso ocorre também conosco. O nome desse corpo é o corpo vital. Ele rege os nossos processos vitais. Então, eu estou aqui falando com vocês e eu nem estou percebendo, mas eu estou respirando, eu estou salivando e estou engolindo a minha saliva. Eu almocei faz 2 horas e eu devo estar ainda nesse processo de digestão, né? O meu sangue está circulando, mesmo que eu não esteja pensando nisso, né? Os meus órgãos internos também estão todos de forma coordenada, funcionando. Então, e tudo isso, para eu estar aqui inteira e conseguir falar com vocês com tranquilidade, estar centrada, não estar tendo nenhum ataque, é sinal que, assim, esse meu corpo vital, ele está organizado, né? Ele está em harmonia, né? Porque senão eu estaria em colapso, eu poderia estar ou para, vou ser dramática agora, hein? Ou para morrer, ou do tipo, para ficar muito doente. Então, assim, não basta ter um corpo físico, não basta eu, sei lá, do tipo, ir na academia todo dia. Então, o que eu preciso que no meu cotidiano, o meu corpo vital, ele está a todo momento, né, me mantendo viva, né? E aí, de novo, vocês devem se perguntar, tá, Carla, mas o que isso tem a ver com as iniciativas, né? Então, se eu já falei dos níveis de recursos, o mesmo, isso nas iniciativas, são os processos, né? E os processos, eles também têm características que são o quê? Eles são abstratos, então às vezes a gente não vê, não pega, mas eles são racionais, então eles têm uma lógica, uma sequência, né? Pode ser calculável e isso é muito... tem um paralelo muito grande quando a gente olha pelos nossos processos vitais. Eu não sei quantas vezes eu respiro, mas certamente a literatura médica tem lá uma média de quantas vezes a minha respiração, batimento cardíaco, quantas vezes a gente deve ir no banheiro por semana, por dia, quanto que de peso para determinada altura. Então, é tudo muito calculável e previsível, apesar de não ser exato, mas é previsível, né? E como é que isso se materializa ainda mais, né, quando a gente está falando numa iniciativa? Então, a gente está falando dos fluxos, seja o fluxo de informação, de documento, o fluxo de uma tomada de decisão, o fluxo do planejamento financeiro, né? Porque em recursos eu falei, a gente precisa ter dinheiro. Ótimo. E aí, a gente tem dinheiro, eu sei quanto eu gasto? Eu sei quanto que vai me custar um projeto? Eu sei quanto é essa ação que a gente quer pôr em pé, que vai mobilizar todo um território, 8 bairros de um município, que eu vou precisar atuar com comunicação. Quanto que isso que vai custar? Então, assim, esse planejamento financeiro faz parte de um tipo de fluxo que está na organização. E tem um outro processo, né? Aqui são talvez processos centrais, e aí tem outros que são de apoio, que às vezes a gente relega a segundo plano, que é o ritmo. Lembra que eu falei que assim, eu tenho um ritmo para respirar, eu tenho um ritmo do meu batimento do coração, da minha pressão sanguínea, né? Pressão arterial, né? Então, isso nas organizações se dá por meio das reuniões, da frequência com que se planeja, da frequência com que se avalia uma ação ou um projeto, né? Muitas organizações, às vezes, decidem só avaliar o projeto quando se recebe recurso externo. Quando é recurso próprio ou não tem essa amarração, não avalia. E aí, o que acontece? Às vezes não sabe se o projeto entregou tudo que podia entregar, onde que pode melhorar, porque não tem essa prática, esse ritmo de avaliar os projetos, né? Outro ritmo é a entrada e saída de pessoas. Como é que a gente dá as boas-vindas para uma pessoa que chega numa organização? Como é que ela sabe de tudo que aquela organização
já fez, está fazendo, está planejando fazer, quais são o propósito dela. E quando ela sai, essa pessoa, como é que a gente sabe que as coisas não vão ficar penduradas, caídas pelo meio do caminho, e a gente faz também um ritual de saída para essa pessoa. Então, tudo isso faz parte dos processos de uma organização. E eu acho que e o mais incrível é observar que, assim, todas as organizações e iniciativas têm processos. Muitas vezes, eles só não estão escritos, né? Mas eles existem, né? Todo mundo tem conta aí para pagar e sabe quais são os dias de pagamento. Todo mundo talvez tenha salário ou remuneração para dar para quem trabalha nessa organização e tem dia certo para fazer isso. Isso é um processo, isso é um fluxo, né? Às vezes é alguém que inicia, né? Quando eu falei ali fluxo de informações, documento, decisões, às vezes é alguém que é responsável por um pedaço daquela informação e passa para outra e passa para outra até que se conclui. E aí, por que isso aqui é importante, né? Se eu falei que os recursos, eles dão solo, né? Os processos, né? Assim como o reino vegetal é o que dá vida ao reino mineral e o corpo vital é o que dá vida ao corpo físico, porque senão eu seria só um corpo, sei lá, sentado, deitado, né? Os processos, eles dão vida ao recurso de uma iniciativa. Não adianta nada eu ter uma conta com tanto de dinheiro se eu não tenho processos que estejam projetando como é que aquele dinheiro vai ser melhor utilizado ao longo do tempo, né? Então, é o que começa a dar mais vida na organização, é começar a olhar para os processos. E muitas vezes a gente vê que as organizações, sejam com os processos escritos ou não, né, estando formalizados, às vezes elas têm lacunas, estão com buracos nos seus processos. Então, tem coisa que não está rodando direito. Tem coisa que precisava ser decidida muito mais rapidamente e demora dias para decidir, né? E não é porque não falta senso de urgência, mas é porque isso não está pensado e parece que toda vez que vai tomar uma decisão que é importante ou que é diferente, está aprendendo e fazendo do zero. E aquilo, para muitas iniciativas que às vezes estão atuando com necessidades da sociedade, tem alguém do outro lado que está esperando essa decisão ser tomada, né? Sei lá, a gente tem campanhas que falam, né, da questão da fome, tudo do tipo, quem passa fome, por exemplo, não tem tempo, né? Crianças em vulnerabilidade social não tem tempo para esperar esses nossos fluxos e ritmos que estão deficientes. Então, é óbvio que isso precisa estar super azeitado, super organizado, para que isso não seja o gargalo da organização. Então, esse eu acho que é o segundo lembrete, né, para aquele convite que eu fiz inicial, de vocês pensarem em algum aspecto ou questão que precisa ser melhorado, para ver se alguém aí identificou que é alguma coisa que se enquadra aí nesse nível de processo. Que é olhar e falar, a gente não planeja muito bem as nossas ações. A gente tem lentidão para tomar a decisão. Toda vez que eu preciso achar uma informação no documento, a gente não consegue achar. E a gente perde mais tempo procurando isso, e no fim, a gente, no atropelo, faz as coisas sem ter essa informação. E aí eu vou dar mais um passo. Cada passo que a gente dá, se a gente vê que a organização e a iniciativa está se organizando, se estruturando nesses níveis, vai ficando cada vez mais legal os desafios que a organização pode se colocar. Então, o próximo reino, né, eu vou falar do reino animal. Então, tem aí esse gatinho lindo, mas podia ser qualquer, né, animal para representar. É um reino que o quê? Interage, né? Se comunica, cada um na sua linguagem, mas se comunica, se relaciona, né? Seja de forma mais agressiva, né? Se a gente estiver falando de animais mais selvagens ou de animais domesticados, se relacionam e obedecem a instintos. Se eu pisar no rabo de cachorro, por mais que ele me ame, talvez ele vire e dá uma rosnada para mim, né? Então, também é a forma de interação e comunicação. No ser humano, o corpo, ele herda o nome até do reino animal, é o corpo anímico. Então, aqui o que acontece? A gente falando, nos movimentando, assim como animais, né? Porque as plantas, elas não se movimentam, elas só giram procurando só. Os animais, eles se movimentam, tem animais que migram de acordo com cada estação do ano. A gente também se movimenta, a gente
muda de casa, sai de casa e vai para o trabalho, a gente muda de cidade, a gente muda de país, né? A gente volta, né? A gente tem consciência, eu tenho consciência do que aconteceu ontem, eu tenho consciência do que eu estou fazendo agora, né? Eu estou com sem humor, com ânimo, né? Essa noite da manhã, sei lá porque, fiquei tipo 30, 40 minutos, demorei para pegar no sono. Quando acordei, eu acordei meio assim, eu não estava nos meus melhores dias de humor. Depois eu fui melhorando. Então é isso também. Às vezes você encontra com alguém e a pessoa fala assim, e aí, tudo bem? A pessoa fala, não. Tem alguma coisa que está acontecendo com ela. De repente, e isso, se perguntasse para o corpo, não é o corpo vital e o corpo físico que está respondendo isso, é o nosso corpo anímico. Lógico que somos todos um ser só, né? E se nós somos um ser só, as organizações também são, né? Então, o corpo anímico de uma organização são as relações. Então, ele pode se materializar no clima e sentimentos, né? Tem organização, sei lá, às vezes grandes empresas fazem pesquisa de clima, mas às vezes você chega numa organização e você fala assim, nossa, que organização mais calorosa, nossa, eu fui tão bem recebida, nossa, o pessoal é super para cima, uma energia boa, e às vezes você entra em outro lugar e você fala assim, nossa, mas que ar mais sisudo, o pessoal é mais quieta, mais silenciosa, né? Então, assim, tem a questão da comunicação, quais são as motivações das pessoas estarem ali, né? Sei lá, cada um aqui tem uma motivação para ter vindo nesse encontro hoje, né? Como é a liderança, né? E como é que são essas relações dessa iniciativa, seja as relações internas, né, da equipe interna, mas também com agentes externos, né? Seja com pessoas ou outras instituições. Então, para materializar melhor aqui, eu estou falando o quê? Da liderança, a gente está falando do estilo de liderança. Se essa liderança é algo que representa um status dentro da organização, às vezes até na sociedade ou não. Se essa liderança ela é uma que ela compartilha o poder, ou ela tem uma hierarquia, um poder onde do tipo só ela que toma a decisão, né? Como é que essa comunicação e relacionamento, então, interno e com agentes externos, é uma comunicação fluida? Embaixo a gente está falando do fluxo. Aqui é como se a gente estivesse falando da qualidade dessa comunicação. Lembra que eu falei que a gente chega no lugar e percebe se esse local é mais sisudo, mais sério, ou se é mais caloroso, mais aberto? Isso se materializa na comunicação também. É só entrar no perfil de Instagram das organizações. Tem perfis que são mais certinhos, as cores são mais frias, tem outros que não, né? Tem muito mais foto, tem vídeos, estão mais ali do tipo mais interativos, né? E aqui a gente também está falando dos sentimentos. Então, se eu acordei hoje, depois da minha breve insônia de madrugada, acordei meio ruim de manhã, como é que são essas pessoas que estão dentro da organização? Primeiro que elas são elas inteiras. Segundo, que esse grupo de pessoas, eles podem juntos alimentar, né, ter esperança, dados os projetos que essa iniciativa está realizando, né, seja para esse ano, para o próximo ano, de longo prazo, de curto prazo, tá trabalhando com essa esperança do tipo, puxa, a gente vai conseguir fazer as mudanças. Ou também viver momentos de frustração, quando faz uma avaliação de um projeto e fala, puxa, dedicamos tanto tempo, tantas horas, tínhamos recurso ou não tínhamos todos os recursos, mas não conseguimos chegar nos resultados que a gente precisava chegar, né? A harmonia. Então, como é que são essas pessoas, né? Se tem conflito dentro. Então, tudo isso está no campo das relações, né? E por fim, né? Lógico que assim não é visível, né? Eu falei assim que muito mais a gente percebe, sente, né? Do que consegue ver e organizar. Não é um processo que eu organizo, né? Como é que vão se dar as relações. Eu posso até estruturar como é que vão se dar as parcerias, né? Mas é no dia a dia, na vida prática que isso acontece. Então, ela se materializa na cooperação, né? Na criatividade de como traz soluções, no protagonismo dessa iniciativa, ou na integração e participação de quando é convocada por outras iniciativas e fala, tá, vamos junto, tudo bem que a ideia não foi nossa, mas eu vou estar junto, né, porque eu entendo o objetivo final dessa iniciativa.
E aí nós vamos para o último nível, que é, falando dentro dos reinos da natureza, é o reino humano, e que a gente está falando que o que caracteriza, né? Porque no fim a gente vai somando tudo que tem dos níveis anteriores, né? Seja do reino da natureza, do ser humano, da iniciativa, né? A gente está falando que aqui está a nossa biografia, valores, crença e propósito, né? Um animal, uma planta, ela não tem valores, sim. Eles são simplesmente, né? Não tem um animal que tem é ético e esse é antiético, um leão ético, um leão antiético, né? Mas os seres humanos, a gente tem valores diferentes, e isso também às vezes tem a ver com a nossa origem, com a nossa família, com a cultura, né, de onde vivemos. Então, assim, a gente nascendo no Brasil, a gente tem valores e crenças que são mais característicos entre nós, né, mas também perpassam muitas culturas. E aí, independente se eu sei, né, escrevendo qual é o meu propósito ou não, cada uma aqui segue para onde acha que tem que ir. Então, o ser humano tem um propósito que é diferente do ser animal, vegetal e mineral. E isso, quando a gente está falando no corpo, né, é o nosso eu, é a nossa identidade, né? Então, diferente do animal, que ele só vive o momento presente, ele não tem essa memória, né? Ele pode até estar agindo por instinto, né? Mas ele não sabe que já passaram 2 horas ou 1h30 que a gente está aqui e que falta pouco tempo para acabar e o que eu vou comer depois que acabar. Então, assim, nós temos essa consciência do momento presente, consciência do passado e também desse futuro. E também conseguimos perceber como as nossas escolhas impacto das nossas decisões, né? Então, como isso impacta em nós e com quem a gente está, né? Então, isso é a nossa individualidade. E isso nas iniciativas e nos organismos sociais, a gente está falando que é na biografia da iniciativa, né? Às vezes um conselho municipal, ele já existe, sei lá, 10, 15, 20 anos, está instituído desde a Constituição de 1988. Só que ele já passou por uma biografia porque ele já teve momentos com mais recursos, momentos que tinha mais ou menos pessoas, quem eram essas pessoas, né? Então, ele também, dada essa composição de pessoas, ele pode estar com uma nova configuração de cultura e valores. Ele pode ser que hoje ele está muito mais objetivo e tem uma estratégia definida, e quando olha 5 anos atrás e pensa, nossa, como lá a gente atuava meio por impulso, meio ia fazendo e não era tão organizado, né? E também iniciativas podem ter uma visão de futuro. Então, assim como eu posso saber o teu pensar e falar, daqui a 5 anos eu gostaria de estar fazendo isso, uma iniciativa, uma organização também pode isso. Pô, eu gostaria desse ano estar organizando a casa para ano que vem, ou do tipo, esse ano, no segundo semestre, eu quero estar atuando muito junto de tal projeto, de tal temática. Então, assim, isso é uma visão de futuro. E aí, quando a gente fala, né, detalhando um pouco mais, a gente está falando o quê, né? O que é essa identidade de uma iniciativa? É a atuação no mundo. Então, assim, qual é a função social? Se a gente está falando de uma empresa, qual é a missão, qual é a visão? Né? Aqui hoje na abertura, a gente ouviu da FAUME qual é o propósito, a visão. E de uma organização da sociedade civil, qual é a função social dessa iniciativa? E do Conselho Municipal, né? Tem entendimento de qual é a sua função? E aí tem alguns princípios e acordos que estão estabelecidos, né, para o dia a dia, para o melhor funcionamento, né? Quais são essas parcerias, né? Porque no fim, essa atuação no mundo também vai puxar os tipos de parcerias que quer realizar. Aí também tem o reconhecimento, né? Essa iniciativa ela é reconhecida pelo seu papel mobilizador e transformador. E como é que é essa autoimagem? E como é que ela percebe essa autoimagem? Como ela precisa ali do nível de relações, que às vezes tem uma pesquisa, tem um processo de diálogo, de consulta, para saber assim, como é que vocês estão me percebendo? Né? Será que eu me acho uma organização, uma iniciativa tão incrível, realizadora, mas será que é assim que eu sou percebida na sociedade? Né? E qual é o impacto positivo que eu estou gerando? Né? Seja no aspecto social, ambiental, econômico, territorial, ou ligado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que estão organizados na Agenda 2030,
porque até 2030 a gente tem que entregar esses objetivos, né? Todos nós no planeta inteiro. Então, a trajetória de cada iniciativa é o que a torna única. Então, pode ser que quando a gente olhe, né, vamos supor que todas as iniciativas que estão aqui presentes, elas tivessem o mesmo montante de recursos financeiro, o mesmo número de pessoas, né? Todas tivessem uma sede, mas essas pessoas já iam ser diferentes, porque não são as mesmas em todos os lugares. Elas iam usar esse de recurso diferente também. Elas iam se organizar e entender como é que iam tomar decisões de um jeito diferente, que é aqui em processos. Elas também iam se relacionar, seja internamente ou externamente, de um jeito próprio. E esse jeito próprio, às vezes, é mais catalisador, é mais potente, traz mais parceria, traz mais diálogo. E às vezes não. Às vezes fecha a porta, às vezes fica muito autocentrada, né, e não consegue perceber o rumo errado que às vezes está tomando, né, de alguma decisão, né? Então, percebam como esses 4 níveis eu trouxe aqui de forma separada, mas eles, na realidade, eles funcionam todos juntos, né? Assim como no nosso corpo e assim como no reino da natureza, né? Então, essa abordagem viva de sistemas nos ajuda a ver que esses 4 níveis de uma iniciativa estão dinamicamente e historicamente relacionados, né? Quando eu peço para vocês olharem hoje e falarem assim, identifique algum aspecto ou questão que precisa ser trabalhado, ele certamente está em algum desses níveis. E certamente, se você olhar, se for uma organização que existe já há um bom tempo, talvez isso não fosse um problema 2 anos atrás. Então, é lógico que ela também não precisa ser um problema daqui a 2 anos, né? Só precisa olhar para ela, né? E assim como acontece com nós, seres humanos, né, que a saúde ou a disfunção em qualquer um dos níveis está enraizada no outro, isso também ocorre na organização. E a proposta de a gente trabalhar com vocês, né, nesse ciclo formativo, dando um mergulho em cada um desses níveis, é que a gente possa criar ciclos virtuosos, positivos, né? E quebrar, de repente, um ciclo vicioso que a sua iniciativa está, que toda vez vê que não consegue chegar na sua potência porque tem um problema ali que está te agarrando, te amarra, não deixa você fluir. Então, acho que para encerrar, né, quando eu trouxe no começo que organismos sociais são aquilo que coletivamente a gente consegue fazer que individualmente eu não conseguiria, é para isso, para um futuro de uma sociedade mais justa, saudável e livre. E para isso a gente precisa de iniciativas e organizações de todos os setores da sociedade que estejam voando nesses 4 níveis, para que elas possam estar sempre na sua máxima potência. É isso. Obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada, Heloísa. Acredito que a Elo trouxe aí, né, toda a experiência, né, que ela participou dos cases aí de controle social, a experiência dela, do início, né, de todos os desafios e também como foi construído esse plano diretor. Acho que um dos cases que mais me interessou desde o primeiro dia é esse plano diretor, que ele traz um olhar bem amplo mesmo, claro que os outros tenham, mas acredito que ele foi que mais me chamou a atenção, e o Fernando até comentou aqui também, né? Então, muito bom. E a Carla também aí já vem com uma fala, né, desses organismos como um todo, e aí a gente também reflete um pouquinho, não sei vocês, né, mas a gente que está nas instituições atuando como profissional, a gente começa a olhar também para a nossa organização, quando ela traz todas essas falas, e aí estimula a gente assim, nossa, esses encontros temáticos vão trazer todos esses detalhes, e aí a Elô trazendo também, né, aí no chat, como que vai ser todos esses encontros. E aí eu não sei vocês, mas eu estou super curiosa para ir, né, para trabalhar todos esses temas aí de forma mais individualizada, com mais tempo também de formação. Então, assim, muito obrigada, Heloísa e Carla, né? Muito feliz de estar com vocês enquanto parceiro mesmo da Humana. A FAUM está e aí agradecendo vocês por todo, desde o início ao fim, estar conosco. E aí
eu dou continuidade falando desse ciclo formativo, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Se você quiser, você vai compartilhar, Jé? Pode? Se você quiser, fica tranquila também, tá? Eu acho que já tá na tela, tá aparecendo, João? Sim, para mim está, e para vocês? Para mim está aparecendo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse ciclo formativo para os conselhos municipais e aí também apresentar o perfil aí, né, de quem pode se inscrever e estar conosco. E a intenção da gente fazer os encontros inaugurais é trazer um pouquinho aí, né, aguçar a curiosidade de vocês, trazer a Carla e a Elô para falar e também apresentar para vocês aí os próximos passos. Jé, pode passar. Então, aí aqui a gente tem, né, as trilhas, né, aí das formações, de todo esse ciclo. Então, a gente tem esses temas que vão ser trabalhados. Então, a gente inicia em maio, no dia 4, falando aí, né, de alguns temas, como o ritmo, né, e a vida dos conselhos e suas atividades, como são esses processos que a Carla apresentou aqui para nós. E aí depois a gente entra aí falando, né, dessa relação dos conselhos com outros atores e o papel e o valor dos conselhos. Então, aí falando sobre esses processos, dessas relações, dessas participação. E aí, para quem está aí nesse encontro, ou quem participou do primeiro encontro e convidou você para estar aqui, a gente vai passar agora o próximo slide. Já. E aí, assim, quem pode participar, né? Quem pode se inscrever e iniciar aí a nossa jornada conosco? E assim, como surgiu também esse ciclo, né? O ciclo faz parte do programa Fortalecer para Desenvolver. Então, assim, aqui a gente tem algumas organizações que estiveram conosco do início do processo formativo, depois aí, né? Nas linhas de incentivo que agora a gente está aí nessa fase final. E aí depois, para as selecionadas, a gente tem a mentoria. Então, todo esse processo faz parte do programa Fortalecer para Desenvolver. Então, assim, quem pode se inscrever, né? Integrantes atuais ou anteriores dos conselhos municipais, representantes de organizações que já participaram de outras formações voltadas para as OSCs no programa Fortalecer para Desenvolver. Então, a Vilda que está aqui com a gente, o Fernando também, vocês podem participar e se inscrever e também divulgar, né, aí para as organizações que vocês conhecem dos territórios de vocês e representantes das comunidades que estejam conectados aos conselhos municipais por meio de projetos e iniciativa. Então, se você conhece algum representante que está ali atuando, né, seja nas associações e também nos conselhos municipais, você pode compartilhar o link. E aí aqui a gente tem algumas lideranças da FAUME também, pessoas que podem se inscrever e estar conosco. Esses são os públicos que podem participar, e aí a Alice vai compartilhar aqui no chat o link, vocês podem clicar e se inscreverem. Vaneide, conselhos estaduais podem participar? Pode participar sim, viu, Vaneide? Pode participar e divulgar. Eu não sei se você é aqui do Mato Grosso, mas a gente entra em contato com a Marilu, que é muito conhecida aí, né, aqui no estado. Ela é a secretária executiva estadual, então ela também sabe desse processo que a FAUME está iniciando. Pode participar sim, tá? Enquanto conselho. E aí, o link está aqui, caso vocês conheçam, vocês também podem compartilhar, e a gente também vai estar encaminhando o convite para vocês se inscreverem. E aí, via e-mail, via os contatos que a gente tem, além dessa divulgação do dia de hoje, a gente vai estar encaminhando mais detalhes e informações também. Pode passar. E aí aqui, já eu acho que talvez esse slide não esteja atualizado, a gente fez algumas mudanças das datas, então a gente inicia no dia 4 de maio, tá? Aqui tá no dia 27, mas o nosso primeiro encontro, talvez eu vou compartilhar a minha aqui, já. Fica... Isso, melhor. Uhum. Se estiverem vendo a minha tela, vocês avisam. Deixa eu ver. Poxa, eu ainda tô com desatualizado também, gente. Tô vendo já, Ju. Sim. Deixa eu atualizar aqui para vocês. Então, aí a gente inicia o primeiro encontro no dia 4 de maio, e aí o segundo encontro no dia 11, e depois no dia 25, e aí a gente finaliza no dia 8 de junho.
E aí, assim, a gente entende que são 4 encontros, que é um início aí, né, muito intenso, e contamos com você. E depois a proposta a gente tem o processo formativo, depois a gente entra com as mentorias. Então, é como se fosse o início aí, né, dessa jornada de conhecimento e mergulhando aí nesses organismos sociais. E aí a gente trouxe aqui as datas para vocês, e aí aqui após é o link de inscrição, que está compartilhado no chat, qualquer informações também, procurar a Josandra, a Juliana para quem está no grupo, né, ou procurar a Alice também, que está lá com a gente no grupo. Deixa eu parar de compartilhar aqui. E aí também a gente vai estar encaminhando as informações por e-mail, né? Quem fez aí, assinou a lista de presença, ou quem fez também o link de inscrição, a gente tem vocês no nosso banco de dados. Agradecemos a presença de vocês, né? Foi uma tarde muito, muito tranquila, muito afetiva. Acho que também trouxe aí para a gente qual é o próximo passo. E contamos aí com a presença de vocês. Carla, Elô, se vocês quiserem falar algo também, fique à vontade. Jéssica também, que está aí. Alice nos apoiando. Fiquem à vontade, caso vocês queiram falar algo também, tá? Muito obrigada e eu reforçar o convite. Venham para o ciclo formativo. Isso. Muito obrigada, gente, por ficar aqui com a gente essa tarde. E vamos junto aí no ciclo formativo, vai ser bem bacana. A gente vai poder detalhar bastante coisa, tem bastante material para os conselhos também. Espero vocês, tá? Obrigada. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Ju. Miriam. Obrigada. Vamos tirar uma foto, gente. Vamos tirar uma foto, aí vocês pegam essa foto, esse print, né? Esse print. Aí vocês compartilham nas redes sociais de vocês. Aí o pessoal fala assim: o que a Josandra estava fazendo a tarde de hoje? O que a Jéssica estava fazendo? Olha, de onde elas estavam, né? Então vamos despertar também aí a curiosidade dos nossos colegas. Então, quem quiser abrir a câmera, a gente vai dar um print, né? E aí a gente compartilha com vocês aqui no chat, e depois vocês podem acessar, né? Já dá para a gente compartilhar aqui, e eles tenham acesso. Então, vamos lá. Jé, você vai fazer o print? Só deixa eu tirar aqui como destaque. Já vai preparando o modo sorriso. Passar o perfume, gente. Vai passar perfume. Vamos lá? Mas tá todo mundo sério, gente. Aí, no 3, então. 1, 2, 3 e... Foi. Obrigada, Jéssica. Jéssica. Obrigada, gente. A todos aí. Até mais, né? Até o encontro temático aí no dia 4 de maio, hein, gente? Obrigada, viu? Tchau para vocês. Você ri do meu cabelo, você